Salve, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Foi um dia um pouco mais tranquilo, né? Sem rodada, então a gente vai passar por algumas notícias esportivas. E eu queria ouvir com vocês um pouco também a coletiva do Maurício Barbieri, né? Gerou muita repercussão entre os torcedores vascaínos as palavras do treinador do Vasco. E eu queria ouvir com vocês e também, cara, fazer uma reflexão sobre o que ele falou, né? Deixou uma parte da torcida um pouco desgostosa, se é que a gente pode dizer assim. Então a gente vai ouvir um pouquinho mais, tentar entender, também tentar, cara, assim, trazer sobre uma ótica diferente. Torcedor, não sei, se apegar às coisas boas, se apegar à superstição, se é que é possível, né? Mas vamos chegar lá. Vamos primeiro passar por algumas notícias esportivas. A primeira delas, e aí, deixando os créditos de antemão, todas as notícias a gente vai passar pelo site do GE, Globoesporte.com. Então, sempre faço o convite a vocês para entrar lá no GE, conferir todas as matérias na íntegra, tá? Na íntegra. Teve o Fantástico, mais uma matéria do Fantástico em relação ao assunto. Faço o convite a você, se você não viu, tá? Entra lá no site do Globo.com, né? Tem ali os vídeos do Fantástico, você pode assistir alguns trechos, né? É sempre bacana, matéria muito bem elaborada, para você ter um pouquinho mais de contexto. Eu não vou falar muito sobre isso, tá? Mas o que eu queria falar é sobre essa notícia, né, de que a Superior Tribunal de Justiça Desportiva pede a suspensão de 30 dias para 8 jogadores. E os jogadores são esses, né? Eduardo Bauerman dos Santos, esse talvez seja um dos personagens mais falados dos últimos dias, divulgadas conversas de WhatsApp do jogador com outros jogadores, né, com os aliciadores e por aí vai, né? O Oni Classe Júnior Moraes Rodrigues, peço perdão aqui, Moraes, né, do Aparecidense e Juventude, Gabriel Ferreira, o Gabriel Tota, né, Tota do Ipiranga, Jonathan Doim se apresenta com Paulo Miranda, hoje jogador do Náutico, também ex-Juventude, Igor Cariús do Esporte, ex-jogador do Cuiabá, Matheus Felipe Coutinho, ex-Sergipe, Fernando Neto, São Bernardo, ex-Operário e Kevin Lomônaco, do Bragantino. Então pediu afastamento, né? Caso ele concorde com o pedido, os jogadores serão suspeitos por 30 dias. Até agora não havia nenhum pedido, nenhum impedimento para que eles serem relacionados para as partidas. Então, apesar dos caras aparecerem e tudo mais, nenhum tipo de suspensão oficial, né? Muito ia por conta dos próprios clubes. O Eduardo Bauer, por exemplo, foi afastado pelo Santos, né? Até que se resolvesse, até que as investigações avançassem. Outras equipes, por exemplo, rescindiram contrato com alguns jogadores e por aí vai, né? Então, assim, é uma operação que ainda vai ter vários desdobramentos. A gente imagina que, não, não digo que muita gente vai ser punida, não, tá? Mas algumas pessoas sempre acabam sendo pegas como um bode expiatório, né? Não necessariamente é um bode expiatório, mas acaba sendo uma pessoa que chama muita atenção, é aquela que vai meio que receber a punição mais pesada e todos os outros vão receber uma punição mais leve, né? Como costuma acontecer. Então sempre pega um bode expiatório, entre aspas, né? Que não deixa de ser uma pessoa culpada, mas que vai receber a pena mais pesada, meio que como uma resposta à sociedade. Tantos outros vão fazer delações premiadas, vão ter as penas mais brandas e por aí vai, né? Então, imagina que um ou outro vai sofrer uma punição mais pesada e tantos outros vão sofrer punições mais brandas e a vida vai seguir, né? Eu acho que todos tinham que pegar penas pesadíssimas, mas enfim, todos que forem provado de fato a participação, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece, isso não é uma crítica, isso é o que acontece em qualquer é, é, processo judicial. É que você vai lá, vou contribuir, vou delatar outras pessoas, e aí divulga mais conversas, e por aí vai. E por aí você pode ter a sua pena abrandada, né? Você paga uma multa, você presta trabalho comunitário, e aí vai, né? E aí se desenrola, agora sim, suspensão do futebol, isso não passa pela justiça desportiva, isso passa pela FIFA. Acredito que muitos vão ter esse tipo de punição, tá?
Muitos não diria, mas alguns vão ter esse tipo de punição bem severa por parte da FIFA, tá? E aqui sobre o Corinthians, Corinthians que a gente não falou sobre isso ontem, né? A gente focou mais nos erros bizarros da arbitragem. Eu também não repercuti, não falei muito se eu concordo ou discordo, eu só acho que é muito questionável. Acho que é muito questionável, né? E o Corinthians denunciado aqui no STJD por gritos homofóbicos no clássico contra o São Paulo. A partida chegou a ser interrompida por causa dos gritos. Isso é uma determinação da FIFA. Tá? E ao ser interrompido, parece que a torcida até parece, pelo volume do grito do torcedor, parece que isso foi inflamado ainda mais, né? O cântico ele aumentou ainda mais, atingiu uma proporção ainda maior, e aí os jogadores pedem para parar, o próprio telão do estádio mostra, noticia aí por favor, né? E aí faz aquele pedido de vão baixar o volume, isso faz mal para a equipe e tudo mais. Então parece que vai ser denunciado no STJD e não é a primeira vez, né? Isso é uma reincidência, tá? Então foi parar na súmula do jogo e em relação a o Corinthians será enquadrado no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante. E a multa aqui, a punição, né, prevista é multa de R$ 100, né, uma singela multa de R$ 100 a R$ 100.000 e pode também ter perda do número de pontos. Então vamos ver como é que vai ficar, né? Em 2022 também houve cânticos homofóbicos em um majestoso e o Corinthians foi denunciado. Porém, o clube fez um pedido de transição disciplinar que foi acatado pelo tribunal. Assim, o Timão, o Corinthians, se livrou da punição em troca do pagamento de R$ 40.000, que vão combinar para o Corinthians não é nada, né? É uma reincidência. A gente imagina que a multa vai ser um pouquinho maior, talvez, mas eu não acho que vai ter perda de pontos. Né? Mas aqui é aquilo que a gente sempre fala: se a gente quer que, que as coisas comecem a melhorar, que as coisas comecem a ir para um lado mais civilizado, se é que a gente pode usar esse termo, apenas uma punição mais severa vai fazer com que isso se torne algo cada vez mais raro. Eu acho difícil, né, tomar essa decisão, mas o correto era que acontecesse uma multa mais pesada, uma punição mais severa em termos de pontuação também, por que não? Porque aí só dessa forma que eu não digo que vai sensibilizar o torcedor que faz esse tipo de cântico, mas vai coibir. O cara, pô, não vai ficar sensibilizado, mas ele vai falar, pô, isso vai prejudicar a nossa equipe, então vamos dar uma segurada, né? Um tanto quanto um paradoxo, o Corinthians a gente viu recentemente, todo mundo falando, e eu mesmo falei aqui no podcast que é uma torcida que ela tem uma pegada social, né? Ela se manifesta em relação a causas sociais de uma forma mais contundente, né? Mais enérgica que tantas outras torcidas, e é um tanto quanto paradoxo que a própria torcida do Corinthians ela reincide, né, nessa questão de gritos homofóbicos com relação ao São Paulo. Tanto quanto paradoxo, fica aí uma reflexão, porque a gente viu, por exemplo, da chegada do Cuca, o quanto que isso repercutiu mal, né? O Cuca até pediu para sair em virtude disso, uma situação de crise que era insustentável, muito, mas a decisão, obviamente, que foi muito bem alinhada com a gestão, não tem como, né? Não tem como, porque a torcida ela rechaça de uma forma que a situação fica insustentável. É legal o posicionamento. Eu falo aqui, é muito legal o posicionamento. Agora, um tanto. Não estou falando que todos os torcedores são homofóbicos, longe disso, né? Longe disso, mas muitos até cantam muito na onda de alguns que puxam e tudo mais, mas querendo ou não, mesmo que você cante para fazer coro, isso é um cântico, é um ato discriminatório e reflete um contraste em relação a essa pegada que tantos torcedores do Corinthians se orgulham de ter um viés social muito forte, né? Um viés identificado com causas sociais muito forte, e isso não condiz, vamos dizer assim, com que
com essa bandeira que a torcida corintiana meio que carrega, né? De ser uma torcida mais ativa em relação às causas sociais. Vamos ver se vai ter algum tipo de punição um pouco mais severa. Eu duvido muito. Acho que o Corinthians, como aconteceu dessa vez em 2022, deve fazer algum acordo, pagar uma multa até mais alta e mesmo que chegar a 100 mil, vamos combinar que para o Corinthians não é nada, né? Não é nada. Para um clube de uma torcida gigantesca como é a do Corinthians, 100 mil não é praticamente nada, né? Vamos dizer assim. De São Paulo, como a gente falou ontem, e o Belmonte até falou isso no jogo, no pós-jogo, né, do Clássico Majestoso, disse que vai entrar com uma representação, entrou, né? São Paulo agora de fato entrou com uma representação na CBF contra a arbitragem de jogos com Fortaleza e Corinthians. Então, como foi citado pelo Belmonte, a gente ouviu o diretor do São Paulo, Carlos Belmonte, em relação aos erros da arbitragem. Repito, vou entrar no mérito, discutir se foi ou se não foi. Eu acho que eu ouvi, assim, as decisões foram polêmicas, algumas questionáveis, sim, elas foram. Mas se você ouvir programas esportivos, a gente, a grande maioria, por exemplo, do lance do Rafinha, pênalti a favor do Corinthians. Muita gente falou que não foi, até ex-árbitros falando que não foi pênalti, mas você vê alguns personagens que dizem que foi, inclusive ex-jogadores. Então, assim, apesar de ser um lance muito polêmico, e eu vou na onda de tantos outros que dizem que a carga não foi suficiente, né, para cometer um pênalti, eu vou na mesma linha de raciocínio. Agora, sim, minha opinião, a arbitragem tomou a decisão. Eu só penso assim, eu sempre faço o contraponto. Se fosse o contrário, né? Se fosse o contrário, foi o Fagner, né, que estava no lance com o Rafinha. Se se o Fagner comete o lance, comete esse empurrão, aí, protagoniza esse empurrão em cima se o ataque do Corinthians faz isso com o defensor do São Paulo, a arbitragem ia marcar falta. Normalmente a arbitragem ela marca falta, né? Falta de ataque. Então eu sempre falo assim, o contrário tem que ser pênalti, não pode ter dois pesos e duas medidas. Mas é um lance que de repente no meio de campo, dificilmente o árbitro marcaria alguma coisa, deixaria a bola seguir. Então você vê que assim não tem muito padrão, né? No meio de campo eles deixam o jogo acontecer, deixam o empurra normal acontecer, uma cobrança de escanteio, o empurra, por exemplo, lá é muito mais pesado, é uma confusão desvairada e o árbitro normalmente não marca nada, entende que é disputa por espaço. E nesse lance, para mim, assim, minha opinião pessoal, foi uma disputa por espaço. Agora, normalmente a arbitragem marca falta de ataque se isso acontece no jogador de ataque contra o defensor. Então o inverso tem que ser validado também. E acabou dando a penalidade. Eu acho que foi um erro muito questionável. Se chega a ser polêmico, aí é com vocês, né? Eu acho que o manifesto, o protesto do São Paulo é muito válido. Só que como eu falei ontem, eu só acho que quando você só vê e você entra com representação sinalizando apenas lances contra você e não lances a seu favor, eu acho que perde muita força a sua argumentação. Não que ela deixe de ter validade, ela perde muita força. A partir do momento que você tem a humildade de reconhecer que houveram lances a seu favor também, mas dizer que, pô, no dossiê, falar, ó, a gente foi favorecido em alguns lances? Sim, tá aqui os lances, mas a gente foi prejudicado em muito mais lances que foram muito mais cruciais e determinantes para uma partida. Aí você levanta tudo no dossiê. Aí eu acho que ganha mais força a sua petição, se é que a gente pode dizer assim, tá? Sobre Vasco da Gama, a gente vai ouvir o Barbieri daqui a pouco, né? E notícia importante, né? Vasco atrasa pagamentos de dívida com o Andrei e comissões a empresário. O clube deve 12 milhões ao volante e pagamento da dívida foi parte fundamental na negociação para o retorno do Andrei por empréstimo junto ao Chelsea, né, cara? Você vê que loucura, né? O Andrei estava negociando com o Palmeiras, empréstimo com o Palmeiras não abriu mão de decidir se iria liberar o Andrei para jogar na seleção ou não. O Vasco abriu mão de tudo, né? Ah, vai para a seleção? Vai, né? O Vasco abriu mão de tudo
para que o jogador voltasse a compor o elenco do Vasco da Gama, da equipe do Vasco da Gama. Você vê a diferença, dois clubes, dois momentos muito diferentes, e agora você vê, cara, assim, é um jogador que vai fazer muita falta, mas isso fazia parte, ou pelo menos deveria fazer parte do planejamento do Vasco. Era sabido que ele ia sair, né? Era sabido que ele ia sair para servir a seleção brasileira, até porque isso foi uma condição imposta pelo próprio Chelsea. Né? Isso foi uma condição colocada pelo clube inglês. Então aqui o clube tem uma dívida pendente de 12 milhões, referente à venda do Andrei para o Chelsea. O Vasco detinha 70% de direitos econômicos. Do volante não havia efetuado o repasse de 30% restantes, e isso comprometeu a negociação pelo retorno do jogador. O Andrei e seu staff insistiram no pagamento à vista, mas a proposta da diretoria de parcelar o valor em 3 meses acabou aceita, né? Então tá atrasado aí 2 das 3 parcelas combinadas, né? Você vê que não tá fácil, né? Não tá fácil. Aqui os valores, né? 3,6 milhões até o dia 3/3, mais 6 milhões até o dia do 31/3, 2,4 milhões até o dia 30/4. A gente tá, né? Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? É, o problema vamos ver que eu achei, eu vi em algum lugar. O problema é aqui, ó. Os atrasos se devem ao fluxo de caixa, né? Era uma coisa que a SAF do Botafogo, a gestão do Botafogo também, assim como a gente pode dizer que a comissão técnica já era sabido que o jogador ia sair, ia servir a seleção brasileira, a gestão também sabia que teria que pagar isso, mesmo com os problemas de fluxo de caixa. Então, assim, eu não acho que é muita desculpa. Acho que é muita desculpa, mas, enfim, né? Você vê que tem problemas. Você vê que apesar da euforia, a chegada, a injeção de ânimo e de dinheiro, ainda tem muitos problemas a serem corrigidos. Né? Há muitos problemas a serem corrigidos. Bora, vamos ouvir o Maurício Barbieri, falou muita coisa, deixou alguns torcedores até um pouco descontentes com algumas falas. Faço convite a você entrar no canal oficial do Vasco no YouTube, tá? O Vasco TV, canal oficial do Vasco. Entrem, se inscrevam, você torcedor, se inscreve no canal, você simpatizante, fã do esporte. Sempre faço convite, sempre vou continuar fazendo esse convite. Deixa uma moral para a TV dos clubes, não só do Vasco da Gama, mas de qualquer clube. Entra lá, se inscreve, né? Tem tantos outros vídeos bacanas para você acompanhar, entrevista com jogadores, um pouquinho de bastidor. Ah, mas é agenda positiva, normal, isso faz parte de todas as TV, mas é sempre legal você ver uma coisa diferente. Você que gosta de um jogador ou outro, você que, por exemplo, gosto muito do Andrei, né? Procura vídeo lá, né? Dá uma olhada nos vídeos, é uma forma de aproximar você, fã do esporte, torcedor de alguns atletas, né? De novo, agenda positiva sempre é, mas é bacana, não deixa de ser bacana, então deixa uma moral para a TV dos clubes e deixa um like no vídeo se você gostar também da coletiva do Barbieri. Vamos embora, né? Essa coletiva pós-jogo da partida entre Vasco e Santos, partida que o Santos venceu o Vasco em São Januário, tá? E aí ficou uma frustração muito grande, porque o Santos praticamente só teve um lance na partida que foi o gol. O Vasco teve ótimas oportunidades, o goleiro do Santos fez ótimas defesas e fica um misto de sentimentos e de frustração, obviamente, porque o Vasco até criou para empatar o jogo. De repente você pode dizer, criou até para ganhar o jogo, mas perdeu, né? Mas perdeu. Vambora. Futebol não é merecimento e não é si. É ir lá e pôr a bola para a rede, né? Pôr a bola na rede. Vambora, vamos ouvir palavras do professor, do treinador Maurício Barbieri. Como que a gente explica para o torcedor o que aconteceu hoje, né, esse resultado? Que análise que você faz? Olha, eu acho que o resultado, que é o fator principal que traz a insatisfação para o torcedor, a gente entende que foi um resultado ruim. Nós tínhamos outro desejo, enfim, eu acho que a gente produziu muito para ter outro resultado,
mas a gente não conseguiu, essa é a verdade. Eu acho que até a gente tomar o gol, o Santos não tinha feito absolutamente nada. Depois que a gente toma o gol, a gente se perde um pouquinho, o Santos ainda não cria nada, mas a gente se perdeu um pouquinho, sentiu um pouco o peso do gol. E no segundo tempo, tirando um lance do David, que o Robson toma o cartão, mas que o Robson é puxado antes, eles também não fizeram mais nada. A gente ficou em cima, a gente criou oportunidade, a gente finalizou um número grande de vezes no gol, a bola correu em cima da linha do gol, o João Paulo fez defesas espetaculares, mas a gente não conseguiu buscar o gol. Eu acho que é isso. Não posso reprovar a minha equipe por aquilo que a gente produziu, pela maneira como a gente se comportou e atacou. Sem dúvida, o resultado que traz a satisfação para o torcedor é um resultado ruim, e é ruim para nós também. O sentimento é esse, de um resultado ruim. Boa noite, Maurício. E eu até entendo a leitura do Barbieri, e assim, é compreensível. Assim, que ele fala sobre o jogo não deixa de ser uma verdade. O Vasco criou. E o João Paulo fez defesas incríveis. Pelo menos uma defesa mega incrível, né? Pelo menos uma defesa mega sensacional. Não deixa de ser uma verdade. Mas é uma coisa que fica assim. Por exemplo, ele chamou uma coletiva no meio da semana para falar do jogo contra o Fluminense, né? Porque ele falou, depois do jogo não teve muito tempo para falar sobre o assunto, já estava muito tarde, não tinha muita gente. Ele chamou uma coletiva, falou sobre o jogo. E aí ele faz uma leitura do jogo, uma leitura assim, o Fluminense tinha posse de bola, mas de fato assim, não entrou na área do Vasco. Cara, o Santos faz o gol. Você pode discutir, o Santos só teve uma oportunidade, como diz o Barbieri. Mas o como, né? O como. O como e o porquê. O Santos chega no gol, no seu gol, o gol da vitória. Cara, assim, é uma construção de jogada que todo mundo ficou olhando. É uma construção de... Não é um gol na aleatoriedade do jogo. É um gol, uma jogada construída, e os jogadores do Vasco, alguns deles perdidos, outros assistindo a jogada, e o gol acontece. Então não adianta, assim, o Barbieri sempre se prender aos recortes positivos. Não adianta. Porque o resultado não está acontecendo. Eu sempre falo aqui, sempre falei, e não é oportunismo. Assim, quando como é que é o nome? O Diniz de alguns anos atrás. O próprio Rogério Ceni de alguns anos atrás. Às vezes fazia um jogo meia boca, às vezes empatava, às vezes perdia, sempre fazendo recortes positivos da partida, mesmo com resultados negativos. Chega e vai jogar em casa, empata um jogo que dava para ter ganho, perde um jogo mesmo tendo mais volume de jogo e criando oportunidades. E aí as justificativas eram, tivemos tanto por cento de posse de bola, tantos arremates para o gol, tantas possibilidades, então os caras tiveram uma oportunidade, fizeram um gol, sempre fazendo recortes positivos, sempre fazendo recortes positivos. Eu não acho que isso é um problema, você fazer recortes. O que eu acho que é um problema é que em determinado ponto, parece que, e o Maurício Barbieri, essa é a crítica que eu faço hoje, parece que ele se prende. As coisas positivas, não olham para os problemas da forma como deveria olhar e não corrige. Porque isso vem acontecendo de forma sucessiva. Acontecia com o Fernando Diniz, acontecia no passado isso, tá? Hoje é muito diferente. No passado, acontecia com o Rogério Ceni, mais no seu início de carreira, e acontece com o Barbieri hoje, que já deveria ser um cara mais consolidado, né? Teve passagem por Flamengo. Pode ser até um problema essa identificação, né? Porque é um cara que começou no Flamengo e passa por Red Bull Bragantino, agora tá no Vasco da Gama. Então, assim, já era para ser um cara mais, né, consciente de, cara, não adianta a gente criar tanto e não pôr a bola na rede e tomar um gol. Né? Então, eu acho que, assim, a autocrítica de você olhar e falar assim, tudo bem, tivemos mais oportunidades, o goleiro adversário teve uma noite fantástica, mas tomamos um gol de novo. A gente precisa corrigir isso. A gente precisa estancar a sangria. Porque senão, você só fica fazendo... Parece que... e os resultados não acontecendo, passa a impressão de que, cara, vai seguir assim. Pô, e se o Vasco seguir assim o resto da temporada, é rebaixamento, amigo. Não adianta assim, não, fizemos um bom jogo, o goleiro adversário se destacou. Tá, mas e nos seus erros?
E a construção da jogada, e a forma como o Santos chegou ao gol. É impressionante. É um toque de bola, uma triangulação, os jogadores ficam olhando e o Santos faz o gol. E aí? Ah, perdeu mais uma vez. Perdeu mais uma vez. Então não dá para só ficar fazendo rigor. Eu concordo assim com a leitura que ele faz do jogo e eu não acho que a gente é tudo fim do mundo. É tudo fim do mundo. Nossa, é fim do mundo. Perdemos é o fim do mundo. Não, existem coisas boas que dá para você tirar da partida, mas se prender apenas as coisas boas, como eu venho vendo sucessivamente nas coletivas do Barbieri, eu acho que é um problema. Porque para mim sinaliza que o treinador ele não está atento a alguns detalhes, alguns ajustes que ele tem que fazer à sua equipe para que a equipe seja menos vazada, né? E isso preocupa. Para mim preocupa e deve preocupar muito o torcedor do Vasco. Porque se você ficar na esperança de que algo vai mudar, parece que não. Porque partida após partida, coletiva após coletiva, você vê o Barbieri falando as mesmas coisas, né? Enfim, vamos para mais uma pergunta aqui. Eu gostaria de estar fazendo essa pergunta com uma vitória, para que não parecesse algo pelo momento, porque eu formulei essa pergunta antes de vir para cá e, independentemente do resultado, eu já iria te falar, de fazer essa pergunta. A gente fala muito aqui na cultura do futebol brasileiro sobre tempo, sobre quanto tempo um treinador precisa para trabalhar, quanto tempo um treinador precisa para poder construir o seu trabalho. Hoje você chega ao seu 5º mês como técnico do Vasco da Gama, num clube que a gente sabe que está passando por um processo de mudança mesmo, não só de jogadores, mas também de diretoria. A nossa cultura ela é muito imediatista, principalmente do resultado, mas se a gente for recapitular esses últimos 5 meses, o Vasco começou muito bem dentro do Campeonato Carioca, conquistou seu objetivo, que era chegar à semifinal, construindo, propondo, como foi prometido. Tem uma eliminação muito dolorosa para o ABC, o que é muito ruim, que já gera também uma pressão para o Vasco da Gama e também para o torcedor. E a gente tem que entender o contexto do Vasco também. Nos últimos 20 anos, esse clube aqui foi sucateado por todas as pessoas que passaram aqui. Todas não, mas muitas vezes sucateado, não à toa. Essa fórmula, essa receita de bolo do Vasco, que é um dos clubes que mais troca de técnico no século, foi trocar de treinador. O Vasco tem 4 rebaixamentos e uma permanência na Série B trocando de treinador. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o torcedor não tem paciência. E eu nem tenho coragem de pedir paciência para o torcedor do Vasco. Mas de um entendimento de futebol e também, principalmente, por todos aqueles grandes trabalhos, não só na Europa, mas aqui no Brasil, de longo prazo do treinador. E minha pergunta para você é: quanto tempo o Barbieri entende que é necessário para que você entregue um produto, talvez não final, porque o trabalho do técnico é um trabalho contínuo, mas um produto onde você possa falar, olha, eu estou dando o meu melhor, eu dei o meu melhor e esses são os resultados. Quanto tempo o Barbieri precisa para não precisar também ficar pedindo paciência, para entregar um trabalho que a gente sabe que atualmente dentro do Campeonato Brasileiro ainda não é satisfatório? Obrigado. Bom, boa noite. Eu acho que você elaborou muito bem, antes de fazer a pergunta, né, o ponto final. E eu já vou te adiantar, assim, eu não tenho como te dar um prazo exato, daqui tantos jogos, ou daqui tantos dias, ou tantas semanas. Eu acho que vai na linha do que você falou, você fez um resgate que é importante, que é importantíssimo, né? Que é esses últimos anos, como o Vasco estava sucateado, os rebaixamentos e tudo aquilo lá. E isso traz uma aflição muito grande para o torcedor, porque no momento em que ele vê uma luz no fim do túnel, e essa é a verdade, porque o túnel era completa escuridão até pouco tempo atrás, a gente não pode esquecer que até alguns meses atrás o Vasco estava com dificuldade na Série B, né? Isso é importante. E aí eu posso fazer uma analogia o seguinte: para um paciente que está na UTI, não dá para esperar que ele vai pular da cama e sair correndo. Mas dá para esperar que ele vai se reerguer, que ele vai fazer a fisioterapia, que ele vai... E a gente está nesse processo. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso. Eu também não gostaria de estar dizendo isso nesse momento. Agora, eu preciso ter o cuidado e conto com a colaboração de vocês para a gente entender que um resultado como esse também não quer dizer que não houve ganho nenhum até agora. Porque a gente tem uma base de equipe e volto a dizer, hoje, se a gente olhar para o jogo, tirando 1-0, o Vasco foi infinitamente superior ao Santos. E isso é resultado do trabalho. Não nos trouxe o resultado do jogo que nós queríamos. Não nos trouxe o resultado em pontos que nós queríamos. Mas para a gente sair de uma situação, se eu não me engano, o Santos nunca foi rebaixado, é isso? É um time que está acostumado a jogar na elite há muito tempo, né? Então a gente conseguiu ser infinitamente superior a eles dentro de campo. Isso é resultado do que a gente já vem fazendo. O que a gente tem que fazer agora é transformar isso em resultado final de jogo, transformar isso em pontos ganhos. A gente tem conseguido competir oscilando o desempenho, e eu reconheço isso, contra grandes equipes, como eu vinha falando anteriormente, mas precisa traduzir cada vez mais isso em resultado. A gente está nesse caminho, eu não consigo te dar um tempo. Posso te falar com a maior sinceridade do mundo, que a gente segue trabalhando, que a gente segue lutando, segue fazendo tudo que está ao nosso alcance. Se tem uma coisa que eu não posso reprovar os meus jogadores de jeito nenhum, não vou fazer, foi que eles competiram, do primeiro ao último minuto. Eles deixaram tudo dentro de campo. Figueiredo pediu para sair com cãibra.
Eles entregaram tudo que podiam, tentaram. A gente precisa ser mais eficiente? Concordo, sem dúvida nenhuma. A gente precisa ter mais competência para colocar as bolas para dentro, para terminar melhor, para, de repente, escolher melhor um último passe? Estamos de acordo. Eu e eles também. Todo mundo está de acordo. Isso a gente tem que evoluir, tem que crescer nesse sentido. Mas é um processo. Muitas vezes é doloroso. E aí, eu entendo a insatisfação do torcedor, ela faz parte, o torcedor tem direito de se manifestar como se manifestou, cabe a nós trabalhar, fechar a boca e tentar entregar cada vez mais e melhor. Aqui ele falando, né, em relação ao projeto, né, ele é perguntado sobre a questão de ter um trabalho de longo prazo, né, até o rapaz que pergunta ali, o repórter, o jornalista, ele fala dos anos difíceis do Vasco, né, trocou muitas trocas de treinador, fala que a equipe foi sucateada em dado momento, e o Barbieri ele fala de coisas que assim, enfrentamos um Santos, uma equipe que nunca foi rebaixada, que está acostumada com a competição, que no caso é a Série A. E ele fala assim, a gente competiu, a gente foi melhor, foi infinitamente, como é que foi o termo que ele falou? Não é infinitamente, né? Fomos muito superior ao Santos, mas é contexto também. Eu acho que é importante a gente pontuar contextos. O Santos, de repente, se o Santos não faz aquele gol, quem garante que o Santos não ia para cima, o Santos não ia tentar impor o seu jogo? Às vezes, muito em função do contexto, por ter conseguido marcar o seu gol, o Santos ele tirou um pouco o pé, sabe de uma deficiência que o Vasco tem para criar e não se expôs muito. Não se expôs muito. Fez com que o Vasco isse para cima e se expôsse, eu não sei se existe essa palavra, deixasse exposto aí o seu sistema defensivo a de repente um contra-ataque, né? O Santos que tem jogadores jovens de velocidade, de repente conseguiu uma transição muito rápida para conseguir o gol da vitória e aí sacramentar. Já fez o gol da vitória, mas sabe fazer um 2-0 ali, aí sacramentar os 3 pontos, é contexto. Por isso que assim, o recorte, a leitura de jogo é óbvio, assim, eu concordo com o Barbieri de que o Vasco foi melhor na partida, teve grandes lances, teve lances importantes. O João Paulo teve que fazer defesas impressionantes, pelo menos uma super defesa. De um reflexo absurdo, né? Só que, cara, o jogo de futebol é a bola na rede. Não adianta ficar falando de quantas finalizações, de quantas oportunidades, é bola na rede. E se você não faz o gol, pelo menos você não tem que tomar o gol. E a forma como... E se você toma o gol, é como eu falei antes, se você toma um gol no lance casual, bate-rebate, o cara chutou de fora da área, fez um gol de raríssima felicidade, como aconteceu em 2 jogos recentes contra o Palmeiras, né? Gols de raríssima felicidade, mas não foi o caso. O gol do Santos é uma jogada construída. Os caras chegam dentro da área do Vasco, faz o gol, né? Faz o gol. Então, assim, tem ajustes a serem feitos. Não é só o recorte positivo que o Barbieri... Até porque isso vem acontecendo de forma sucessiva. Esses erros vêm se repetindo. E eu acho que é isso que preocupa, porque o Barbieri fica nessa, de fazer recortes positivos. Tá, tudo bem. Isso eu acho que o torcedor tá bem. O torcedor não tem paciência. O torcedor não quer saber se o Vasco está fazendo uma exibição de gala ou não. O torcedor quer saber de resultado. E o que o torcedor olha para a tabela hoje e vê é que o Vasco é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. E aí? E aí? Aí é complicado você pedir para o torcedor ter paciência, um torcedor que sofreu bastante de ver o Vasco na Série B já, depois fica na Série B, não consegue voltar para a Série A. Então, assim, é um torcedor que está muito machucado. E que tá, a gente passou anos difíceis, a gente sofreu muito. Então o que a gente quer ver é resultado. A gente não quer ver um futebol bonito, a gente não quer ver uma equipe que amassa o adversário. Esse não é o momento. Não é isso que o torcedor vascaíno quer ver hoje, agora, neste momento. O que o torcedor quer ver é 3 pontos na conta e ver o Vasco pelo menos no meio da tabela. E hoje a realidade é, o Vasco pode até fazer algumas partidas competitivas, jogar melhor que o adversário, sim. Mas qual é a realidade? É que o Vasco hoje é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, né? Como é que fica? Vambora, vamos para mais uma.
Hoje você optou por uma escalação diferente, houve mudanças no time titular. Galarza, Barros e Figueiredo foram titulares hoje. O Galarza, acredito que ele seja o substituto ali do André, e os outros são por opção técnica, o Figueiredo e o Barros. É uma partida, como você falou, até o gol que o Santos fez, o Vasco tinha uma postura, conseguia trabalhar as jogadas ali no campo de ataque, e aí o gol acaba condicionando muito a partida, que você falou, mexe com os jogadores do Vasco, e também continua a partida porque o Santos recua e dá menos espaço, né? E aí, dentro desse sentido, assim, é mais uma partida em que o Vasco sofre um pouquinho e tem dificuldade para furar esse bloqueio, assim, quando uma equipe se posta ali na frente do gol, o Vasco tem tido dificuldade nesse sentido, de conseguir fazer o gol, de conseguir furar o bloqueio. Então, duas perguntas em uma, assim, o que você esperava quando você fez essas mudanças na escalação, no time titular, e por que o Vasco está tendo tanta dificuldade, assim, de conseguir furar essas defesas que se colocam em bloco ali na frente do gol, né? Obrigado. Bom, boa noite. As mudanças foram por uma série de circunstâncias, eu vou citar algumas. Primeiro, em relação à organização defensiva da equipe do Santos, a gente entendeu que ia conseguir explorar bastante se a gente tivesse dois interiores, que eram o Barros e o Galarza, que não tem tanta característica de armação de jogo, mas a ideia era que o Jair pudesse fazer essa passagem da defesa para o ataque, como ele fez muito bem no segundo tempo contra o Curitiba. O Jair não estava 100%, porque ele teve um entorse feio no tornozelo, num lance do Curitiba em que o Zé Roberto dá um carrinho nele, que é até motivo de reclamação do clube junto à CBF. Naquele lance o Jair teve um entorse importante, então o Jair não estava em condição. Então uma das ideias era também ajudar a proteger o Jair, ter dois caras que fossem marcar, que dessem consistência ao meio campo. O Alex é um jogador que nos ajuda nisso, tem presença, tem finalização, é um jogador um pouco mais criativo, mas o Alex, na véspera do jogo, estava com a CK elevada, termografia alterada, com sinais de cansaço, então a gente entendeu que, na sequência, seria um risco começar com o Alex para jogar 90 minutos, e isso ajudou também a eu escolher essa outra formação. E eu acho que a gente fez bem, porque até a gente tomar o gol, a gente estava criando oportunidade, chegando e jogando eles para trás, mas realmente sentiu um pouco, pesou essa questão emocional na hora do gol. Em relação a jogar contra as equipes fechadas, o que eu posso te responder é que essa não é uma dificuldade do Vasco. Essa é uma dificuldade de qualquer equipe. O Vasco encontra dificuldades quando enfrenta um adversário com um bloco muito baixo e a maioria das equipes encontra muita dificuldade. Tem exemplo aí em Champions League. O Real Madrid marcou lá embaixo, o City teve muita dificuldade. A gente criou muita dificuldade para o Fluminense quando a gente desceu o bloco. Então, é uma dificuldade do futebol em si, porque apesar do campo ter 105 por 68, quando o adversário joga ali da intermediária para trás, esses 105 sumiram, viram 40 metros. E você ter que criar em 40 metros é muito mais difícil do que você ter que criar se o jogo fica aberto, né? Então não é uma dificuldade do Vasco, embora o Vasco também esteja com essa dificuldade, a gente sem dúvida tem que buscar soluções. E eu acho que a gente tentou, porque é um fato, a gente cruzou muitas bolas, sim, por eles estarem fechados, jogou, o Pedro é um cara de área, mas a gente também entrou por dentro algumas vezes com o Alex, entrou com o Pedro, no lance que o Paulo citou, que a gente está reclamando uma decisão errada. Eu acho que a gente tentou de diferentes formas entrar, e acho que o que acabou pesando foi isso, a gente não conseguiu eficiência, talvez tenha faltado também um pouco de sorte, porque a bola batia em todo mundo, batia no zagueiro e saía, batia no goleiro, e a gente não conseguiu fazer o gol. E isso tem um peso importante para um resultado negativo e para uma sequência que a gente sabe que não é a que a gente gostaria, mas a gente só vai reverter isso trabalhando com ajuste, seguindo em frente. Gente, mais uma vez, assim, eu vou para um discurso, assim, de novo, concordo com muita coisa que o Barbieri fala, concordo. E eu acho que, assim, nem tudo é terra arrasada. Nem tudo é terra arrasada. Eu acho que a gente não pode fazer uma análise de um trabalho por conta de um resultado, por conta de uma sequência de resultados. A gente tem que fazer uma análise no todo. E a verdade é que, assim, sincero, honestamente, você que não necessariamente torcedor do Vasco, mas você que de repente acompanhava o Vasco, você achava que o Vasco fosse apresentar esse nível de atuação essa temporada, da forma como está atuando? Eu, sincero, honestamente, achei que não. O nível de atuação do Vasco dentro de campo, independentemente do resultado, esquece o resultado, esquece a pontuação, eu acho que é um nível muito bom. Até por isso eu me animei antes, quando a gente faz me animei e sigo animado em relação ao Vasco da Gama, tá? Eu vou mais uma vez, eu falo sempre isso aqui e vou repetir, eu sou um romântico do esporte, né? Eu vejo tudo de uma forma muito romantizada, né? E pelo que a gente viu no campeonato estadual,
Óbvio que o estadual não é parâmetro para nada, tanto é que o Botafogo passou por momentos de crise no estadual, hoje lidera o Brasileirão, o Vasco que fez um estadual competitivo, agora é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas os níveis de atuação do Vasco, tirando uma partida ou outra, são níveis interessantes. São níveis que, dados momentos, agrada de você ver, cara, você imaginava que o Vasco fosse atuar dessa forma no Campeonato Brasileiro ao longo da temporada? Eu não. Eu achei que ia ser uma evolução muito gradativa, de que ia demorar, e o estadual deu até uma animada. Eu falei, pô, eu acho que esse time do Vasco tem uma vida tranquila na Série A. E sigo com essa ideia ainda. Agora, se o Barbieri continuar insistindo nessa pegada de... Óbvio que ele também não pode ser o pessimista, falar, cara, a gente criou tanto, isso é uma vergonha, né? Chegar na coletiva, isso é uma vergonha, não pôr a bola para a rede. Só que toda vez é isso, cara. São recortes positivos e parece que ele não trabalha nas falhas. Ele até fala aqui de um desenho tático, onde ele descreve, né? Ele tenta destrinchar um pouco mais do comportamento do Vasco defensivamente e ofensivamente, cita um pouco de falta de sorte, tudo isso, eu concordo com ele em tudo. Só que, cara, e o resultado? Esse é o ponto, assim, não adianta você ficar falando muito de coisas boas se o resultado não acontece. Eu não acho que, e eu acho que até pelo bem do futebol, não dá pra gente ficar pautando tudo em resultado apenas, né? Para você fazer a leitura de um trabalho, você precisa olhar para o todo. Você precisa olhar como é que o time está atuando, se o time atua bem. Por exemplo, assim, vamos fazer um paralelo com o Flamengo, por exemplo. O nível de futebol dentro de campo, da bola jogada, a estética de futebol, o nível de futebol que o Vasco da Gama demonstra hoje dentro de campo é mais interessante que o que o Flamengo apresenta. Perdão, o torcedor rubro-negro, mas o nível de atuação, a apresentação dentro de campo, é muito mais entretenimento ver o Vasco jogar hoje do que o Flamengo. Mas o Flamengo tem resultado. Por isso que... e o Vasco não. Não estou falando que assim, o resultado é tudo. Até porque, se for falar que o resultado é tudo, a gente vai ver um futebol horroroso e equipes que só vão... Eu acho que o resultado é importante, mas tem que ir além do resultado. A gente tem que ver, a gente vai em busca de coisas boas, até pelo bem do futebol. Daí a gente vê partidas mais interessantes, partidas mais bem jogadas. Agora, para o momento, assim, sob a ótica do torcedor, é óbvio que é uma ótica que é deturpada. Porque, de novo, vou repetir, sendo repetitivo, como diria o saudoso Mauro Betting. Quando o torcedor olha para a tabela, ele vê que o Vasco é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então fica cansativo e repetitivo esse discurso do Barbieri, né? Vamos só para mais uma, a gente encerra aqui a coletiva aqui do Barbieri. Boa noite, Barbieri, Thiago, TV Band. A gente estava falando sobre isso aqui antes da coletiva, e São Januário sempre foi um lugar muito importante para o Vasco nas campanhas, né? Na Série B do ano passado, por exemplo, o Vasco teve só uma derrota jogando aqui, e costuma ser assim em todos os campeonatos. Acontece que esse ano tem sido diferente, os 2 primeiros jogos são com derrota, a gente diz que São Januário é um caldeirão normalmente a favor do Vasco, a torcida faz essa pressão, mas hoje nitidamente a pressão começou a se reverter, ser ao contrário em alguns momentos. Alguns jogadores tiveram o nome ali hostilizado, até você ouviu alguns gritos que provavelmente não era o que você esperava. Então, como isso afeta também o trabalho, não estar conseguindo os resultados aqui, como isso atrapalha, esse ambiente, né, externo atrapalha dentro de campo também? Olha, eu acho que está até escrito nos muros do estádio aí, né? São Januário, um ambiente hostil, né? E o fato é que os resultados têm feito que talvez em alguns momentos da partida o ambiente está mais hostil a nós mesmos do que aos adversários. Agora, a gente só vai reverter isso com resultados positivos, a gente sabe disso. Então, é manter o nosso foco, a nossa concentração e o nosso trabalho naquilo que a gente pode fazer, que é tentar buscar resultados positivos aqui dentro, e aí eu tenho certeza que o ambiente vai se voltar a ser a nosso favor. Bom, talvez essa seja uma das respostas da coletiva do Barbieri que tem irritado, né? Tem irritado mais o torcedor vascaíno. De que ele fala que São Januário é um ambiente hostil hoje para a equipe do Vasco, né? Se São Januário, que é a casa do Vasco, é um território hostil para a equipe, acabou, cara. O Barbieri acabou de dizer que a temporada do Vasco acabou. Acabou, cara.
porque é onde você está nos seus domínios, é onde você deveria se sentir mais confortável, onde muitas equipes jogando em sua casa conseguem os melhores resultados. E para o Vasco, como diz o Barbieri, é um ambiente hostil para a equipe, né? E se é hostil para a equipe, acabou a temporada do Vasco, né? Pede a demissão. Pede a demissão, porque se esse que deveria ser o ambiente mais propício para um resultado positivo é o ambiente hostil, e ele fala, deveria ser mais hostil para os adversários, mas é hostil para a equipe do Vasco. Isso é complicado. Isso é complicado. Nisso aí eu não concordo com o Barbieri. É óbvio que o torcedor deixa o seu manifesto, deixa o seu protesto, porque não é o resultado que o torcedor queria. Agora, se isso torna o ambiente mais hostil para a equipe, para a comissão técnica e para os jogadores, o futuro para mim é muito pessimista. O Barbieri acabou de dizer que o futuro do Vasco da Gama na temporada é extremamente pessimista. Aí eu acho que essa é uma resposta que preocupa muito. A próxima coletiva ele tem que dar satisfação sobre isso que ele falou, porque é complicado. É onde o Vasco deveria somar mais pontos, é onde que agora a gente começa a enxergar que é onde o Vasco vai perder pontos. Vai ter que conquistar pontos fora de casa. E aí? É fácil conquistar pontos fora de casa? Não é, cara. Não é. Então, acho que essa resposta que o Barbieri colocou, ela é preocupante. Pelo menos para mim, ela é muito preocupante. Porque jogar em São Januário deveria ser o ambiente menos hostil possível. Deveria ser o ambiente mais confortável possível. Cobrança, isso vai acontecer com todo mundo. Toda equipe mandante que não praticou, ou não pratica um bom futebol, ou não consegue um bom resultado, vai ouvir reclamação, vai ouvir cobrança. Isso é normal. Deveriam estar ambientados com isso, deveriam estar acostumados com isso. Tem muitos jogadores jovens, sim, mas tem muitos jogadores experientes também, e que já viveram momentos assim. São raríssimas as equipes que de repente não conseguem um bom resultado e a equipe é aplaudida. Eu cito, como já citei tantas vezes anteriormente, o torcedor palmeirense. O Abel Ferreira vem conseguindo mudar a forma do torcedor palmeirense torcer. E o torcedor palmeirense é por excelência, e você pode ver tantos comentários falando sobre isso, o torcedor palmeirense é por excelência um torcedor muito pessimista. Muito pessimista. É um torcedor que assim, o Palmeiras marca um gol, às vezes está 2-0, isso os torcedores mais tradicionais, né? E aí já fica, 2-0, não. 2-0, e aí ganha o jogo por 1-0, às vezes no sufoco, esses torcedores mais tradicionais comemoram como se fosse uma goleada, porque, cara, assim, esse é o estilo meio que esse torcedor se acostumou a torcer, mas o Abel tá mudando a forma do torcedor palmeirense torcer. Hoje é um torcedor que, de repente, o Palmeiras marca um gol, toma empate, como aconteceu com o Grêmio, e o torcedor tá confiante na equipe. E de repente empata, como aconteceu com o Bragantino, e chega no final do jogo, o torcedor vê a entrega, a dedicação, as oportunidades criadas pela equipe e aplaude. Como aconteceu recentemente, eliminado tanto por Atlético Paranaense e São Paulo, em seus domínios, o torcedor aplaudiu após o jogo. Por quê? Porque teve o entendimento que o time se aplicou, fora a questão Abel Ferreira, que vem mudando a forma do torcedor palmeirense torcer. O Abel não é um cara que gosta quando o torcedor grita olé. E o torcedor vem mudando essa forma, esse jeito de torcer. Tá ficando um pouco mais europeu, se é que a gente pode dizer assim, o torcedor. Mas essa é uma exclusividade do Palmeiras, que vem conseguindo, junto com o técnico Abel Ferreira, mudar a forma do torcedor torcer. Agora, o que é normal? O torcedor cobrar. A gente vê o time do Corinthians. Apesar da manutenção do tabu, após empatar com o São Paulo, que aconteceu? Vaias. Cobrança. Normal. Porque você jogando em casa, um clássico majestoso, você empatar da forma como foi, assim, uma atuação absolutamente constrangedora, o torcedor vai cobrar. O torcedor vai cobrar geral. E isso é normal, cara. Isso é normal. Então, se você não se sente confortável com isso, quem vai se sentir confortável? O adversário. Isso que o Barbieri falou, eu acho que é preocupante, porque agora os adversários vão para São Januário e vão se sentir mais confortáveis. Vão se sentir mais confortáveis. Pô, o próprio treinador dos caras disse que aqui é um ambiente hostil para a equipe deles. Agora a gente está mais tranquilo ainda. Né? Ele deu munição para os adversários jogarem ainda mais tranquilos em São Januário. Eu acho que
meio que deu um tiro no próprio pé com essa resposta que ele deu, né? Preocupante, cara, preocupante. E nessa resposta eu entendo muito a preocupação do torcedor vascaíno, tá? Gente, é isso. Eu vou finalizar por hoje. Quis trazer um pouco da coletiva do Barbieri em relação a esse jogo contra o Santos, porque eu vi a movimentação de muitos vascaínos, alguns um pouco mais revoltados do que outros, em relação a algumas respostas do Barbieri. E essa última, para mim, é a mais, eu não digo absurda, mas é a mais preocupante, né? Porque um dia ele fala que jogar em São Januário é hostil para o time do Vasco, tá? Vamos para a agenda do dia. A gente vai ter hoje o jogo da Copa do Brasil, o jogo de ida da Copa do Brasil entre Fluminense e Flamengo, jogo que pelo momento das equipes o Fluminense tem um certo favoritismo pelo momento e pelos níveis de atuação, né? O Fluminense tem um certo favoritismo, mas como a gente sempre fala aqui e todo mundo fala isso, clássico é clássico, e a gente já viu em clássicos Fla-Flu, onde uma equipe que está até pior vence a equipe que está no melhor momento. Então essa é uma partida para se tomar muito cuidado, passo a passo, humildade, e vamos ver, vai ser promessa de um grande jogo, né? Até pelo resultado recente na final do estadual, do Campeonato Carioca, eu acho que vai ser uma partida diferente em relação ao Flamengo. Se taticamente pode ser um time perdido, que eu acho que vai acontecer, perdido não, mas que vai ficar devendo taticamente, eu acho que vai ser um time com um pouco mais de entrega, com um pouco mais de pegada, um time muito mais interessado no jogo, de buscar uma sorte diferente, um resultado diferente, tá? Então é isso, gente. Por hoje eu finalizo o podcast de hoje. Era para ser um podcast curto, ficou um podcast longo, até porque a gente ouviu bastante da coletiva do Barbieri. Encerro as atividades de hoje, vamos acompanhar esse jogo Fla-Flu e amanhã a gente está de volta para repercutir um pouco mais sobre esse primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Muito obrigado a todos, ótima semana para vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau.